Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se sentiu perdido? Mas quando eu digo perdido mesmo, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, qual decisão tomar e o que você faz e tudo o que faz, certamente parece que não vai dar em lugar nenhum. E se esse vídeo tá chegando em você, eu tenho certeza que talvez é porque você está se identificando. Quando a gente se sente um fracasso, uma das coisas que a gente mais passa é por isso, se sentir perdido. E hoje aqui estou abrindo uma nova série que é o Diário de um Pastor. Para quem não sabe, eu sou um pastor e eu vou falar para você coisas que pastores também sentem, que ninguém fala ou que nenhum pastor tem coragem de falar. E uma das coisas que eu quero falar para você aqui hoje esses dias eu me senti perdido e vou te dizer o que eu fiz e o que eu tenho feito para sair desse estágio. A primeira coisa que eu tenho entendido sobre ficar perdido é em uma área muito simples, uma área financeira. Eu sou jovem, tenho 24 anos de idade, lidero cerca de 40 pessoas na igreja e eu me senti perdido. É tão irônico se sentir perdido sendo um pastor, porque o pastor normalmente ele aponta um caminho, o pastor normalmente aponta uma direção. E eu, como um homem comum, como todos os homens que também são homens de Deus, também pode se sentir perdido. Uma das primeiras coisas que eu entendi sobre se sentir perdido é que quando você se sente perdido, a sua alma vai conversar com você. E a conversa que a sua alma vai ter com você é uma das conversas que você não gostaria de ter. Porque normalmente a sua alma vai começar a dizer que você não é tão bom assim, que você não vai chegar em lugar nenhum, que você não vai conseguir lidar bem. E aquela voz que fica na sua mente, sabe aquela voz? Aquela voz que fica dizendo pra você que você não consegue, que você talvez não vai se dar bem. É a voz que normalmente conversa com você. E uma das coisas que eu tenho aprendido é não dar ouvidos a essa voz. Sabe? Porque no primeiro dia em que eu passei pela dificuldade de se sentir perdido, essa voz começou a conversar comigo de uma forma tão assustadora e dizendo: você não vai conseguir, você não vai chegar lá. E se eu desse ouvido a essa voz, certamente estaria prostrado. Uma das primeiras coisas que eu aprendi a eu estar perdido, quem está perdido normalmente dá ouvidos a essa voz da sua cabeça. Essa voz da sua cabeça que diz que você não vai conseguir, que você está parado. E quando essa voz foi conversando comigo, uma das coisas que eu tive que aprender a lidar é com essa resiliência. Normalmente, quantas das vezes, vamos ser sinceros, gente, quantas das vezes você foi duro com você? Você olhou e disse: tô passando por isso porque sou ruim, tô passando por isso porque não sou tão bom assim, e a gente começa a ser duro com nós mesmos. E aí a gente é resiliente com todo mundo. O erro da pessoa, a pessoa erra e a gente diz: tá tudo bem você errar. A pessoa vai lá e quebra alguma coisa e você diz: tá tudo bem, é normal quebrar. Mas quando acontece com você, você não é tão resiliente assim. E eu também me peguei sendo assim. Alguém que é resiliente com todo mundo, mas comigo é rígido. E um dos problemas de eu ser rígido comigo mesmo é que eu começo a se automutilar por dentro. Você começa a dizer que não é tão bom assim, a voz da sua cabeça que vai falando com você que você não é bom, simplesmente toma forma e vira uma verdade absoluta na sua vida. Será que eu tô falando alguma besteira aqui ou você já também se sentiu dessa forma que eu me senti há alguns dias atrás? Embora você sinta isso, o que nós devemos fazer quando a gente não sabe o que fazer? Uma das primeiras coisas que eu comecei a observar que eu deveria fazer sem saber o que fazer é orar. Porque eu percebo, gente, que a oração, ela não é só um mecanismo de falar com Deus. Quando você entende um pouco mais sobre oração, você entende que a oração, ela ativa um nível no seu cérebro de tomada de decisão. E ainda, você está conversando com quem pode te dar uma orientação. E normalmente quem está perdido não gosta de orar. Normalmente quem está perdido não toma uma decisão como essa. Normalmente ele quer se esconder. Mas a melhor coisa que um perdido pode fazer é pedir o caminho para quem sabe, para quem já sabe a instrução, para quem já tem a autoridade de te levar para aquele caminho. E muitas das vezes a gente se pega perdido porque orou pouco. A gente se pega perdido porque não pegou a instrução com quem deveria pegar, que normalmente é Deus. Outra coisa que eu posso fazer quando se sinto perdido é pedir conselhos para os sábios. Quando pedir conselhos para os sábios? Quando você se sente perdido, horas. Então eu reuni alguns amigos, perguntei: cara, tô passando por isso, isso e isso, passei por um desemprego, passei por uma dificuldade, estou passando por isso e não sei muito bem o que fazer. O que vocês fariam na situação que eu estou passando? E aí, cada um vai dando uma visão. Olha, eu faria isso. O outro falou: olha, eu já iria por esse caminho. Olha, eu tenho essa visão. E aí entra o leque da sabedoria. Porque até os sábios um dia poderá se sentir perdido. Mas qual é o segredo
segredo? O segredo é que, embora você está perdido, você não precisa caminhar sozinho. Tem alguém que talvez já passou pelo que você passou, talvez tenha um livro que já escreveu sobre o que você está passando e você não precisa permanecer perdido. Ora, se você permanecer perdido por muito tempo é porque você não foi para os caminhos certos. Então, primeiro, orei. Segundo, perguntei para alguns amigos o que eles fariam. Mas amigos de verdade, aqueles que vão olhar para você e não vão dizer, ora, você é um pastor, você não pode se sentir assim. Não, amigos que sabem que homens se sentem dessa forma. Estão entendendo isso, gente? E esse diário de um pastor é a ideia aqui, eu não sei se você está percebendo, é uma ideia de não dar roteiro. O diário do pastor é eu abrindo o coração para você e mostrando para você a realidade do que sentimos. E ao perguntar para alguns amigos, alguns deram alguns caminhos que eu poderia tomar. E eu quero dizer para você que muitas vezes a gente se sente perdido não é sem ter opção, tá? Uma coisa é se sentir perdido e outra coisa é ter opção. E eu vou falar para você, eu tenho muita opção de sair do problema que eu estou vivendo agora. Mas a pergunta que não cala é, o porquê? Então, Thiago, se você tem uma opção de sair desse problema, sair dessa grande massa de problema que você está passando, e o porquê você não sai? É simples, porque as soluções que a gente tem nem sempre vai de encontro com o nosso caráter. A solução que a gente tem nem sempre vai de encontro àquilo que Deus deseja para nós. E ora, como eu sou um pastor, eu já não posso tomar decisões que tirem vantagem de mim somente ou de outras pessoas. Eu tenho que fazer exatamente o que Deus deseja para mim. E aí entra a grande dificuldade de se sentir perdido. Porque agora você não pode mais trilhar qualquer caminho. Você tem que trilhar o caminho que Deus deseja para você. E aí as coisas mudam. As coisas são totalmente transformadas quando você entende isso. E aí eu me peguei orando ao Senhor, dizendo, Senhor, se eu tivesse tomado algumas decisões, em 3 dias eu já estaria resolvendo esse problema. Mas agora eu estou aqui esperando em Ti. E vamos ser sinceros, gente, às vezes a resposta que a gente espera de Deus não vem em 3 dias. Às vezes aquilo que a gente espera de Deus não vem em uma semana. E aí entra a grande dificuldade de se sentir perdido nessas soluções. Porque se você dá o seu jeitinho, você sabe o que eu estou dizendo, aquele jeitinho que a sua mão consegue, aquele jeitinho que se você fazer uma ligação você já consegue sair desse problema. E às vezes você tira os níveis de dependência de Deus tomando o seu jeitinho. Mas aí entra, é nessa hora que se sentimos perdidos que vemos o quanto dependemos de Deus ou não. Quando você tem como dar uma solução, quando você tem como ir para onde você quer e você tem como sair dos seus problemas sem perguntar nada para Deus, é aí que você vê o tanto de dependência que você tem nele. E aí entra, você continua perdido ou você depende exatamente do que Deus tem dito para você? Terceira coisa que eu tenho percebido é que amigos, eles veem coisas que você não vê. Então alguns amigos vieram me dar conselho. Thiago, por que você não voltou a gravar vídeo no YouTube? Por que você não voltou a postar coisas, conteúdos, a qual Deus já direcionou você para esse caminho? E aí você começa a se constranger, porque você começa a arrumar desculpa, não, eu não faço por causa disso, não faço por causa daquilo. E algumas pessoas estão apontando exatamente o caminho que a gente está esperando uma palavra profética acontecer. Você entende isso? O problema é que os caminhos que Deus dá pra gente não é caminhos tão fáceis de 3 dias. O problema é que os caminhos que Deus entrega para nós são caminhos que vão perdurar e vão demorar muito mais para acontecer. E aí entra a oração que comecei fazendo para Deus. Deus, em 3 dias eu solucionaria esse problema. Mas Deus está olhando e está dizendo, eu tenho um caminho que vai demorar mais de 3 dias, mas vai ser um caminho sólido para você. Um caminho ao qual você não vai entender, um caminho ao qual você vai ter que percorrer um pouco mais. E aqui estou eu gravando no YouTube depois de um amigo dizer para mim, um ímpio e um crente, olhar para mim e falar assim, você está perdendo tempo, sendo que você deveria estar fazendo aquilo que Deus colocou no seu coração para fazer. E muitas das coisas que nos faz se sentir perdidos é porque a gente deu resposta às coisas que Deus não estava e deixou de responder às coisas que Deus disse para nós que deveríamos ter respondido, horas. Se alguém tá entendendo isso aqui, comenta aqui embaixo, gente. Comenta aqui embaixo se eu tô falando grego, se eu tô falando português ou você tá entendendo exatamente o que eu tô dizendo para você aqui, irmão. Outra coisa que eu tenho percebido nesse momento de se sentir perdido é que vai revelar o seu coração. Estar perdido. Porque nesse momento, o quanto de oportunidade eu tive para reclamar
de falar, de dizer que poderia estar fazendo outra coisa, poderia estar em um ambiente melhor, e aí entra o coração de quem está perdido sendo revelado. Vai reclamar ou vai adorar? E uma das coisas que eu aprendo com Abraão é que ele poderia ter reclamado quando Deus pediu o filho dele, mas o texto diz que Abraão decidiu ficar calado e foi para a entrega, porque se você não tem o que falar, é melhor ficar quieto. E quantas oportunidades eu tive para reclamar e não reclamei. E uma coisa que eu tenho aprendido nesse dia é que se sentir perdido é comum. Todos nós, na minha idade, talvez já se sentiram perdido financeiramente, sentiram perdidos sem saber para onde ir, qual casa, com quem vai casar. Mas eu comecei a ser resiliente comigo mesmo, entendendo, olha, eu já passei por ambientes que eu estava me sentindo perdido e passou. Então não preciso me afobar? Não, Tiago, você não precisa se afobar mais. Por quê? Porque se aquele passou, esse também pode passar. E eu vou escolher como eu vou passar agora. Se vou passar reclamando ou se vou passar agradecendo. Se vou passar esperando a oportunidade certa, aquilo que é o meu propósito, ou vou dar o jeitinho de 3 dias a qual eu posso solucionar o meu problema e voltar minha vida para o mesmo cenário e fingir que nada está acontecendo. Você se sentiu perdido? Pense comigo. Está se sentindo perdido porque não respondeu ou porque está respondendo no lugar errado?